próximo slide. Opa! Tradução bíblica, que é um ponto também aqui periclitante, né? Há aquele pensamento, aquela máxima, o pastor Trota, de que toda tradução é uma traição. O que nós temos hoje, pensando aqui nas traduções portuguesas, porque hoje é muito comum, né? Os pregadores aí, os experts em línguas originais, não, por que no grego, por que no hebraico, por que no grego, por que no hebraico, e nós, meros mortais, eu, mero mortal, né, que por mim, fico assim, poxa vida, será que eu nunca vou saber a real verdade do texto, porque eu não conheço o grego, não conheço o hebraico a miúdo, capaz de fazer uma exegese nu e crua e tal. Para nós, pensando em língua portuguesa, nós temos uma variedade de traduções em português a partir de conjuntos de manuscritos distintos. Tradução é uma traição? Eu preciso saber de verdade, aqui pensando em língua portuguesa, ser um profundo conhecedor de grego e hebraico para ter uma boa interpretação bíblica, como isso se encaixa no protocolo? Eu começo? Ou o pastor Natan? Natan aí. Está o vernáculo aí, Natan. Não, nada. Eu estou aqui, eu estava aqui já esperando ele começar, que eu falei assim, opa, beleza. Não, mas eu acredito assim, que toda tradução exige daquele que está fazendo a tradução, né, uma possibilidade de opção. Né? Nós temos hoje a NVT, NVI, temos algumas paráfrases aí, eu acredito que já é uma outra classificação, acredito que o pastor Israel Trota pode nos dar, né, até um conceito melhor sobre isso, mas o que eu percebo com muita clareza é que o tradutor, quando está lá, até devido à dificuldade de se encontrar talvez algumas palavras no nosso vernáculo para tentar traduzir alguns pensamentos, né, ele precisa fazer algumas opções. Existem traduções que são traduções literais e existem traduções que são traduções literárias. Então, tem horas que o tradutor, né, e a comissão de tradução de uma Bíblia, ela precisa, talvez, definir, né, qual a linha que será seguida. Mas eu entendo que, se a gente for pegar, né, existem poucas diferenças, e hoje, até com a questão da atualização, né? Não sei se a palavra certa é atualização, revisão da língua portuguesa. Então, houve algumas mudanças aí, né? Então, algumas palavras realmente elas são trabalhadas, né? E precisam ser trabalhadas para que o público em si, sem esvaziar o próprio conteúdo da palavra e sem também tratar de maneira superficial alguns conceitos, porque hoje nós vivemos, né, o desafio da manipulação da linguagem, né? Então nós precisamos tomar o cuidado com isso, né? Então palavras às vezes elas são esvaziadas no seu sentido lato, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas eu tenho entendido que pelo menos as traduções que eu utilizo, eu pelo menos agora eu tenho lido muito Almeida atualizada. Eu gostava da revista e atualizada, mas tinha palavras lá que, por exemplo, eu estava lendo lá em Juízes e alguém falou, lá no texto, lá, né, quando falando que alguém falou, lá no texto, lá, e fulano apeou do cavalo. Eu falei, opa, apear. Aí, logicamente, eu fui lá, não dei o Google, eu ainda fui lá do dicionário. É uma coisa muito simples, né? Mas eu fiquei imaginando um adolescente lendo isso, opa, então era melhor dizer que alguém desceu do cavalo. Aí, quando você olha, você percebe que há uma mudança nesse sentido, né? Mas eu acredito que as traduções que nós temos hoje, elas são confiáveis. Eu vejo que cada comissão de tradução tem um desafio muito grande diante de si para poder fazer a sua própria tradução. Mas vamos deixar para os especialistas. Pastor Israel Trota, estou com ele aqui. O pessoal da área da teologia bíblica, né, aqueles que realmente estudam, conforme o pastor próprio Gilson já falou, né, que vão lá e se especializam no hebraico, no grego, talvez eles até comungam com esse pensamento, né, que toda tradução é uma traição. Eu não tenho essa visão tão radical assim. Eu acredito que toda tradução ela tem uma limitação, mas nem sempre há uma traição. Há uma limitação, né? A gente sabe que a palavra no original ela tem um significado muito mais pleno ali, um significado
muito mais amplo, né? Por exemplo, você pega ali o texto de Jesus quando ele aparece para os discípulos, né? E os discípulos estavam ali escondidos, João capítulo 20, né? Escondidos, com medo dos judeus, aí Jesus se apresenta para eles e diz, paz seja convosco, né? No grego é ireneumim, né? A palavra paz no grego é irene. Se a gente pega a palavra paz no grego, ela tem um significado muito mais profundo do que a nossa palavra paz no português, né? Você vai para paz no dicionário Aurélio, você pesquisa lá, está lá, ausência de guerra. Então, para o nosso entendimento, paz é ausência de guerra, é o oposto da guerra. Se tem guerra, não tem paz. É simples. Então, paz, para a gente, é ausência de guerra. Mas a palavra eirene no grego, paz, é paz na guerra. Então, quando Jesus chega e fala para os discípulos, né, eireneumim, né, paz sejam convosco, Jesus diz, paz na guerra seja convosco. Os discípulos, eles estavam com medo de quê? Da perseguição. Jesus promete que eles não seriam perseguidos? Não, paz seja convosco, ou seja, vocês não vão passar pela guerra. Não, Jesus não promete isso. Então, é lógico que toda tradução, ela tem uma limitação, né? Uma limitação. Só que hoje, pastor Gilson, mesmo que o estudioso ele não tenha acesso ao hebraico, ele não tenha acesso ao grego, a gente tem acesso a bons comentários, a gente tem acesso a muito material que é útil demais na nossa pesquisa. A gente tem diversas traduções para a gente ler o texto, para buscar ali o melhor entendimento a respeito de uma determinada passagem. A gente tem comentários bíblicos onde especialistas eles ampliam essa percepção, trazendo ali informes, né, do texto original, do grego, do hebraico. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente pode confiar, sim, na palavra de Deus, no texto bíblico, mas reconhecendo que, embora não há uma traição, uma descaracterização da mensagem original, há uma limitação. E por isso cabe a nós sempre buscar o estudo, né, pastor Natan? Sempre ali procurar comentários bíblicos, diversas traduções. Eu confesso para os senhores que eu sou muito apaixonado ali pela a tradução da minha infância, da minha adolescência, que eu lia bastante, que é Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Eu gosto dessa tradução. O seu estilo, Rui Barbosiano, revela isso, né? Não é? Assim, eu memorizei os versículos da Bíblia nessa tradução. Quando eu pego a NAA, Nova Almeida Atualizada, eu olho assim, só que eu sou muito amigo do pastor Assi, né? Pastor Assi da SBB, também professor da FBC, né? A gente estava conversando e um dia eu visitando lá na SBB, ele me deu a Nova Almeida Atualizada, né? A Bíblia, ele falou, essa daqui é para você começar a utilizar, porque o pregador que está pregando em várias igrejas, ele precisa estimular os irmãos a utilizar a tradução mais recente. E, de fato, embora eu ame a Almeida Revista e Corrigida, e goste muito de pregar a respeito dela, né, usando ela como base, eu sei que a NAA ela tem um entendimento mais atualizado. E quando a gente fala assim, atualizado, não é naquele nível do Ed René Kivitz de atualizar a Bíblia, não, tá bom, gente? Não é mudar o sentido, não é mudar a semântica, não é mudar o significado das palavras, né, adaptando a compreensão moderna, né, a compreensão pós-moderna. Não é isso. É no sentido de reconhecer que as palavras elas vão sofrendo novos significados, né? A semântica ela fala sobre isso, né? Então, por exemplo, antes de Judas, o nome de Judas era um nome muito bonito, né? Era um nome que tinha todo um significado. Depois de Judas, esse nome foi manchado e ele passou a ter um significado totalmente diferente. Então, por exemplo, a gente pega uma tradução antiga, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu tivesse o dom de línguas, né, que falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor. As traduções mais antigas traduziu ali o termo por caridade, porque algumas décadas atrás, o pensamento que se tinha é que caridade era a expressão mais bela do amor, né? Aquele amor realmente não interesseiro, aquele amor que se doa, aquele amor... Então, esse foi o entendimento. Mas, pastor Gilson, se o senhor chegar para sua esposa e dizer para ela que o senhor casou com ela por caridade, vai dormir no sofá. Que isso, serei defenestrado. Embora algumas décadas atrás o entendimento que se tinha é que o conceito de caridade era a expressão mais bela do amor. Então faz parte, né? E até conversando com o próprio pastor Assi, ele falando um pouquinho sobre a questão da tradução, ele falou até sobre o processo de tradução da NAA comigo, e ele disse que é fundamental, né, que as sociedades bíblicas, né, elas passem e submetam um texto bíblico a traduções e a
a revisões em um espaço não muito longo. Ele chegou a falar até de 40 anos, né? Porque é de uma geração para outra. Então, de 40 anos, de 50 anos, é fundamental, às vezes até de 30 anos, né? Hoje está tudo muito acelerado. Então, a gente precisa submeter o texto a essas revisões para que a gente possa sempre buscar o melhor sentido para o leitor, para a pessoa que tem a palavra de Deus ali em suas mãos. E quando a gente fala de tradução, também cabe aqui explicar, para quem está nos acompanhando aqui no podcast, que a tradução, ela tem geralmente duas linhas, né? O pastor Natan já falou um pouquinho sobre isso, né? Literal ou ali literária. Um sentido que tem também, né, que as pessoas definem, que é a tradução com equivalência formal, literal, ou a tradução com equivalência dinâmica. Então, só para explicar aqui, eu vou trazer alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, uma tradução com equivalência formal, né, que pega ali a palavra no pé da letra. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. O texto bíblico diz assim, nessa tradução mais formal, né? E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna e entrou nela Saul a cobrir seus pés. A cobrir seus pés. Você fica pensando, o que é cobrir os seus pés, né? No nosso entendimento, cobrir os pés eu deitei para dormir, o cobertor, eu vou lá e cubro os pés. Mas o a cobrir os pés é uma expressão, um hebraísmo, né? Uma expressão hebraica, né? Muito comum ao povo daquela época, que tem a ver quando a pessoa ia fazer as suas necessidades básicas. E ele ficava ali, né, agachado, e ele cobria os pés, né, com as suas vestes, para que ele pudesse fazer as necessidades básicas. Numa tradução que tem equivalência mais dinâmica, ela vai interpretar, por exemplo, e ele foi para aliviar o ventre. Ele foi para fazer as suas necessidades. Uma barrigada, né? Então, uma barrigada, numa linguagem mais popular. Então, desculpa aí. Outro exemplo, 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. Vou ler o texto aqui numa tradução mais formal, né, de equivalência formal. Tem uma parte assim que diz assim no texto: e eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes, exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede. Aí você fala assim, todos aqueles que são capazes de urinar na parede. O que isso está querendo dizer? Então, o homem que tentar urinar na parede não conseguir, tem alguma diferença? Quando você vai para uma equivalência mais dinâmica, o texto diz assim, a todo do sexo masculino. Porque o que são capazes de urinar na parede era uma expressão comum aos hebreus, para se referir ao sexo masculino. Esse é outro exemplo. Então, outro exemplo agora, no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 1, né? Numa tradução mais formal, o texto vai dizer o seguinte, se há entranhados afetos. A gente já leu esse texto, né, muitas vezes, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1, se há entranhados afetos, porque na compreensão antiga, as emoções, os sentimentos, eles estavam no ventre, né? Tanto que quando uma pessoa estava emocionada demais, às vezes dá vontade de dar uma barrigada. Então, entranháveis afetos, o entendimento... Má influência aqui, cuidado. Não é? O pastor Gilson contaminando aí. Então, pastor, esse sentido, né, de há entranháveis afetos, era um entendimento que se tinha que os sentimentos ali, as emoções, elas se situavam nas entranhas. Só que quando você vai para uma tradução mais de equivalência mais dinâmica, aí o texto diz o seguinte, se há profundo afeto. Então, toda tradução, ela tem uma abordagem. Né, se ela vai ser formal ou se ela vai ser dinâmica. Mas é muito importante a gente saber que hoje as traduções, elas são ainda mais confiáveis. Porque quando João Ferreira de Almeida fez a tradução dele, João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia com menos de 18 anos. Ele se converteu e começou a traduzir. A gente sabe que ele não finalizou a tradução e depois o texto foi finalizado após a sua morte. Só que hoje, para uma tradução ser realizada, existe uma comissão de especialistas. Então não é uma pessoa fazendo uma tradução, é uma comissão de exegetas, de teólogos,
né, com especialidade em teologia bíblica, e outra coisa, no Brasil, de diversas denominações, para que o texto ele não fique ideológico, né? Para que o texto ele não fique ali dentro de uma visão, a partir de uma compreensão de uma denominação. Então, numa tradução bíblica, a gente vai ter representantes da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, da Metodista, das grandes igrejas, né, de diversas outras igrejas. Para quê? Para que todos possam colaborar no sentido de que o texto ele possa ser mais coerente com o texto original. E aí eu digo, esse texto ele vai transmitir 100% a mensagem do original? Não, porque toda tradução tem uma limitação. E a gente precisa entender essas dinâmicas, né? A gente precisa compreender essas dinâmicas. Então, quando você vai fazer uma tradução, você procura saber como que é aquela expressão para o povo hebreu. Você não pode nem sempre traduzir ali no pé da letra. Por exemplo, pastor Gilson, quando eu digo assim, pastor, depois aqui do podcast, o senhor, vamos almoçar juntos? Aí o senhor responde e diz assim, pois não. O pois não é o quê? É sim. Só que se a gente pegar o pé da letra e for traduzir, pois, uma conjunção adversativa, mas não. Mas não dá. Então, a gente sempre tem que olhar como que era essa expressão na ótica de quem disse, na ótica de quem registrou. Então, a Bíblia ela tem muitos hebraísmos, né, que são expressões comuns aos judeus, né? Ela tem muitas frases ali que para a gente hoje não tem muito sentido, mas para eles tinha um sentido completamente diferente. E a tradução, ela entende isso, ela reconhece isso, e ela busca escrever da melhor forma possível. Então, a gente pode confiar, sim, nas traduções. Pô, show de bola, né? Assim, veja que a minha pergunta foi bem intencional, né? Nas falas dos senhores, vocês comentaram sobre os tipos de tradução, cada um que atende uma demanda, uma proposta, falou sobre a necessidade de não somente conhecer o idioma, mas conhecer a cultura do falante, e a partir desse conhecimento, atentar para as expressões idiomáticas, no caso aqui o hebraísmo e tal, esse trabalho conjunto, com várias perspectivas que se assentam para poder produzir um texto confiável. Aqui, tocando em miúdos, as traduções que nós temos em português são traduções, assim, as reconhecidas, com excelência, um trabalho criterioso, de revisão, de atualização, de especialista em conceito dessa fonte, do lar e então, portanto, assim, não é uma coisa feita de modo aleatório, é um trabalho de especialistas, criteriosos, habilitados, que nos facultaram um texto palatável, assim, né? Que é claro, por conta da própria dinâmica da língua, precisa recorrentemente ser atualizado e também revisado. É um trabalho humano, um trabalho que não ignora esse abismo, às vezes, cultural que há entre nós e o escritor original. E isso, portanto, nos leva a entender e aceitar de que as traduções que nós temos são confiáveis. Porque eu estou aqui, pastor Prota, aqui, colocando aqui, que às vezes as pessoas querem nos ignorar, nos silenciar. Essa é uma tradução, como se fosse assim, algo tão assim fortuito. Não somos idiotas, né? Sabemos que é tradução e sabemos também que é um trabalho que é feito aí ao longo do processo assim, histórico até centenário. Ok? Pastor Gilson, deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Se precisar ficar mais um pouquinho, eu fico, tá? Porque eu estou falando demais. Amém, meu irmão. Fique à vontade, cada sua. Pastor Gilson, é importante dizer também, né, que quando a gente fala que toda tradução sofre uma limitação, que nem toda tradução é uma traição, mas às vezes pode também existir equívocos na tradução. Por isso, a gente precisa ter diversas traduções, e o entendimento que se tem é que as traduções mais recentes, elas passaram ainda por um crivo maior. Eu estou dizendo isso porque eu quero incentivar os irmãos a lerem a NAA, que é a tradução que eu adotei agora, né? Eu tenho pregado na NAA, a Bíblia é a mais recente, mas assim, eu confesso para os irmãos que existem algumas traduções que, quando eu pego o texto bíblico, eu fico preocupado. Eu sou capelão da Marinha, por exemplo, e lá no local onde a gente celebra os cultos, a tradução que se tem é uma tradução de uma linguagem bem atualizada. Eu não vou citar o nome da tradução, porque eu não me lembro,
mas é uma linguagem muito atualizada. E outro dia eu fui pregar sobre o texto de Jonas, capítulo 4, quando Jonas ele diz para Deus o motivo pelo qual ele não queria pregar para os ninivitas, e a tradução estava assim: porque eu sei que tu és um Deus que sempre muda de ideia. Rapaz, Jonas capítulo 4, versículo 2, se eu não me engano. Aí é a Bíblia que o pessoal tinha comprado, né, que eu tinha adotado lá na nossa capela. Eu não pude pregar naquele texto, porque o sentido ali era um sentido muito complicado. Tanto que eu fiz uma nova compra de Bíblias e eu estou alterando, né? Então eu vou substituir isso daí. Porque és um Deus que sempre muda de ideia, isso é muito Aterra perigoso. fogo, né? Seria, né? Não é? Então, assim, gente, mas Deus não mudou de ideia ali? Óbvio que não. Teontologicamente falando, né, a partir do nosso conhecimento que a gente tem, do estudo a respeito de Deus, né, teontologia, né, é uma disciplina que eu dou aula na FVC, né, teologia sistemática, a gente fala sobre isso, né, teontologia. O entendimento que se tem é que Deus ele age sempre invariavelmente do mesmo modo. Ele não muda. Então, o sentido é de que ele combate o juízo, ele combate o pecado com juízo e ele transmite misericórdia para o arrependido. Ali Deus não mudou, quem mudou foram os homens. E quando os homens mudaram, eles receberam um tratamento diferente de Deus. Deus ele age sempre invariavelmente do mesmo modo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que ele se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele disse, ele vai cumprir. Então, a gente tem que ter cuidado com alguns sentidos, porque pode subentender o seguinte, que Deus ele é um Deus que está sempre mudando de ideia. E Tiago diz que nele não há sombra ou variação de mudança, né? Ele não é um Deus bipolar, né, que tem essa variação de humor. A gente pode confiar nele, no caráter dele, na justiça Sim. dele, no amor dele. Então, a gente precisa ter cuidado. Por isso que eu aconselho, quando você estiver estudando a palavra de Deus, vai pregar, leia diversas traduções. Compare os textos. Isso é muito bom. E há traduções, sim, que elas podem, em algum momento ou outro, trazer uma mensagem equivocada. Então, por isso que a gente deve ter sempre esse olhar mais ali crítico, né, reflexivo, para comparar os textos e pesquisar. Isso, Eu acho beleza. que é muito interessante aqui, né, essa colocação, Gilson. Enquanto você está falando, Gilson, eu estava entendendo o seguinte, que nós precisamos deixar para aqueles que estão aqui conosco, que verão esse podcast, que as traduções da Bíblia, de alguma maneira, é um trabalho científico. É um trabalho científico, porque geralmente as pessoas querem colocar a fé e a razão em oposição. E, na verdade, nós estamos aqui dizendo para eles que a nossa tradução é um trabalho científico, é um trabalho feito com gente especializada, com gente que tem, né, crítica textual. Olha, o pastor Trota está aqui mostrando para a gente, a crítica textual. Necessariamente ele não foi lá na língua original, no hebraico, lá, mas ele percebe que dentro da teologia bíblica, né, vendo o caráter de Deus, sabendo que não há variação no caráter de Deus, e ele estava falando aqui, uma adolescente me perguntou sobre esse texto lá na Bíblia, falou, pastor, mas calma aí, eu li lá em Jonas que Deus mudou. Eu falei, não, Deus não mudou, o homem se arrependeu, e foi a mesma explicação que eu dei, o pastor Trota trouxe para a gente aqui, que houve arrependimento. Então, sem esse conhecimento dessa teologia bíblica, dessa teologia sistemática, que de alguma maneira também é uma ciência, nós acabamos não tendo essa percepção de quanto é importante a gente ter esse olhar, essa crítica, né? E nós fazemos isso, logicamente, entendendo com muita clareza que isso já é algo muito importante para a nossa vida e para a saúde espiritual do nosso povo também, né?